Olá pessoal, hoje vamos trazer uma nova mensagem que se chama A Culpa é Minha, que está em Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17, e em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Então vamos começar. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então Deus colocou o homem no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Então o homem não ficava lá só dormindo numa rede, escorado numa árvore, só comendo fruto das árvores, não. Ele lavrava e guardava o jardim. Então a primeira profissão que existiu no mundo é o jardineiro. Por isso que toda pessoa, quando começa a lidar com planta, com coisa, se sente bem. Porque é nós voltar à origem. A primeira profissão que existiu foi o jardineiro. Daí tem uns que dizem, a profissão mais antiga do mundo é a prostituição. Primeiro, prostituição não é profissão, é pecado. E o próprio texto bíblico deixa claro, a profissão mais antiga do mundo é o jardineiro. Isso é mentira do diabo, que o diabo espalhou pelo mundo. Então a profissão mais antiga é o jardineiro. Mas o que chama a atenção que Deus colocou para lavrar e guardar. Deus não gosta de ninguém ocioso. Tem até uma parábola lá que fala sobre um senhor que tinha uma vinha, que ele assalaria as pessoas que estão ociosas na praça. E isso demonstra que Deus não gosta de ninguém ocioso. Porque a ociosidade é muito perigosa. Tem aquele ditado popular que diz bem assim, mente vazia é a oficina do diabo. Mente ociosa é a oficina do diabo. E é uma realidade, pode ter certeza. Muitas vezes tem ditados populares que são baseados até em textos bíblicos. E quem sabe até se basearam neste versículo para criar esse provérbio popular que explica uma grande verdade. Não devemos ficar ociosos. Porque geralmente quando a gente fica ocioso é que a gente pensa em bobagem. Vamos continuar aqui. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então Deus disse que podia comer de toda a árvore, mas havia uma exceção. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui Deus colocou o primeiro mandamento. O primeiro mandamento dado ao homem foi esse, que não deveria comer de um fruto, de uma árvore. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Deus já mostrou a consequência. A consequência era terrível. É a morte. Não existe nada que traga mais sofrimento para o ser humano do que a morte. E Deus deixou claro. Da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. E muitas pessoas podem dizer, mas Deus é mau, Deus não é mau. Podia comer de tudo, menos de uma. E a mesma coisa se aplica aos dias de hoje. A palavra de Deus tem inúmeros mandamentos. Se a gente cumprir, eles não são pesados. E a nossa vida vai andar bem. Mas quando a gente passa por cima dos mandamentos de Deus, daí a coisa desanda, pode ter certeza. Não foram escritos por acaso, pode ter certeza. Vamos continuar. E uma coisa também chamar a atenção nesse versículo é que Deus deu o mandamento para provar a obediência do homem. Uma fé não provada não tem valor. E Deus prova a nossa fé através da obediência, pode ter certeza. Nos dias de hoje não é diferente. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Então é um bichinho esperto. E aqui faz uma alusão ao próprio Satanás, ao diabo. Que o Senhor Deus tinha feito. E o diabo é esperto. Ele sabe derrubar a pessoa. E essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
para ver. O diabo, ele vem com uma conversinha boba. E muitas vezes a gente cai depois de uma conversinha boba. Porque o diabo, ele é um ser espiritual. Ele precisa de um corpo. E ele usa o ser humano, pode ter certeza. Da mesma forma que Deus usa o ser humano para fazer o bem, o diabo usa o ser humano para fazer o mal. Ele precisa de um instrumento físico para atuar neste mundo. E infelizmente o homem se presta para isso. Muitos homens, por não buscar a Deus, se tornam fantoches de Satanás. Não há neutralidade no reino espiritual, não há neutralidade. Ou você serve a Deus e você sabe que está servindo a Deus, ou o diabo pega você. O diabo é ladrão, pega você e você nem sabe que está servindo ele. Não comereis de toda a árvore do jardim. Se fez de bobo. Deus disse que podia comer de tudo, menos de uma. Ele tinha ouvido a conversa. E a mulher? A mulher deu conversa. E quantas mulheres têm caído dando conversa? Para serpentes modernas, como diz. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Começou a repetir o mandamento conforme Adão transmitiu, porque Deus deu a Adão. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Deus não disse que não é para tocar, para que não morrais. Mas provavelmente Adão acrescentou, garanto, até para botar um temor para a mulher. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Primeira mentira contada no mundo foi essa. Certamente não morrereis. E quantas vezes o diabo trabalha na nossa mente, usa até pessoas para dizer, não vai acontecer nada. Vamos lá, vamos roubar aquela casa, não vai acontecer nada. Pega e vai lá e faz isso, não vai acontecer nada. Depois a pessoa para na prisão, destrói a sua família, e daí diz, olha, aconteceu tudo que não prestou depois que eu fiz aquilo. É claro, tu passa por cima dos mandamentos de Deus, vai vir a consequência. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mas o diabo sempre diz, não vai acontecer nada. E ele diz, certamente não morrereis. É como diz, Deus é mentiroso e eu sou verdadeiro. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O ser humano geralmente cai, sabe quando? Quando ele se eleva, quando ele se exalta. Quando ele acha que é diferente das outras pessoas. E quando muitas vezes ele cobiça poder, cobiça cargo. Às vezes nem tem estrutura para isso. E foi assim que aconteceu a queda de Adão e Eva. O diabo, ele plantou no coração deles o desejo deles ter poder, de ter um cargo. Tome cuidado com poder e cargo. Se você não está preparado, não vá. Porque o dia que você estiver preparado, ele vai vir. E você vai poder administrar o que te derem nas mãos para fazer. Mas não precipite as coisas. Tome cuidado. Lembre-se, o diabo quis ser que nem Deus e caiu, e hoje é o diabo. Então, se contente na posição que você está no momento. Mas, conforme você for se capacitando, um dia pode chegar. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Entrou em tentação. Por isso que Jesus ensinou, orai para que não entreis em tentação. Todo homem que entrar em tentação, geralmente vai cair. Pode ter certeza. E agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Então ela comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então Adão comeu com ela. Não sei se Adão pensou na cabeça, agora pegou e comeu, agora tá tudo perdido. Então me dá aqui um fruto, eu vou comer também para ver que gosto tem. O texto bíblico não diz. Mas muitas vezes nós somos levados a isso. Muitas vezes acontece algum problema lá e diz, agora não adianta mais. E a gente chuta o balde. Não. Sempre há a possibilidade de a gente não fazer. Da gente evitar, a gente às vezes pode estar na beira do precipício. A gente pode não pular. A gente ainda pode dar um passo para trás. E Adão poderia
não ter comido. Ele pecou livremente e voluntariamente. Adão caiu sem ninguém enganar. E aí que trouxe as consequências para a humanidade. Daí muitos começam a culpar Adão, mas Adão caiu, nos tirou do paraíso. Mas Adão foi o ser humano mais completo que Deus já criou. Adão é o original, nós somos cópias do original. Se o original caiu, as cópias também caíram, que somos nós. Como a gente vai dizer que não tem pecado? Se Adão pecou, nós também, consequentemente, ia errar, desobedecer a Deus, e é isso que acontece. Mas existe um remédio, e esse remédio é Jesus. É a gente se arrepender, pedir perdão para Deus, aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas vamos continuar aqui. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então o homem não conhecia a vergonha. Depois que ele pecou, que a vergonha veio. O homem era puro, mas depois que pecou, as consequências vieram. A vergonha, o medo. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Então Deus buscava o homem. No final do dia ele deixava ele fazer todas as tarefas e vinha ver o homem. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então eles se esconderam, sentiram medo de Deus e se esconderam de Deus. E quantas pessoas há hoje no mundo que se escondem de Deus, que arranjam 1001 desculpas para não ir na igreja, para não ler a palavra de Deus, estão se escondendo de Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É como um muro que impede você chegar a Deus, mas você tem que derrubar esse muro, você tem que pular esse muro. Porque nós temos que ir em direção a Deus. O maior propósito da criação é buscar Deus. Antes Deus buscava a criação, mas hoje nós temos que buscar Deus. Então busque Deus. Leia a palavra de Deus, vá na igreja, busque Deus. Não se esconda, não tenha medo de Deus. Deus é bom. Então eles se esconderam. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus sabe de tudo, mas Deus estava provando, estava experimentando Adão. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Primeira vez que o homem ficou com medo e ainda ficou com medo de Deus, de quem nós não devemos ter medo. Nós temos que ter respeito por Deus, respeito pela palavra de Deus, mas não devemos temer a pessoa de Deus, porque a Bíblia deixa claro que Deus é bom. Deus é amor. Porque estava nu e escondi-me. Ele deixou claro, tive medo e senti vergonha. Isso é consequência do pecado. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Olha a pergunta, Deus fez uma pergunta direta. Você comeu? E olha como o homem respondeu. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão primeiro colocou a culpa em Deus. A mulher que me deste. E depois na mulher. Mas Deus tinha perguntado: você comeu? Ele não quis reconhecer a culpa. Ele poderia dizer: Senhor, eu comi, eu me arrependo, eu errei, me perdoa. Mas ele não fez isso. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Já a mulher colocou a culpa em Satanás, colocou a culpa na serpente, na antiga serpente Satanás. Mas nenhum reconheceu a sua culpa. Pode ver. Quem sabe se eles reconhecessem a culpa, dizer: não, nós erramos, nós pecamos, nós pedimos perdão, que o Senhor faça algo por nós, mas eles não reconheceram. E a mesma coisa se aplica com nós. Se há algo difícil para nós é nós reconhecer que a culpa é nossa. Mas isso é a coisa mais fantástica que existe. Quando nós reconhecemos a culpa, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que nós erramos, haverá mudança em nós. Pode ter certeza. Porque este é o primeiro passo para o arrependimento. João Batista começou a pregar o evangelho e disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus começou a pregar o evangelho dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
Pedro começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Você não vai entrar no céu sem se arrepender, sem você assumir que a culpa é tua. Se a tua vida é uma vida fracassada, se a tua vida é uma vida toda errada, enquanto você não reconhecer que a culpa é tua, não vai mudar. Mas depois que você reconhecer que a culpa é tua e você não fugir de Deus, não fugir da presença de Deus e se voltar para Deus, tudo vai mudar. Pode ter certeza. Este é o maior princípio. Isso é o principal do Evangelho, é isso. É o arrependimento. É uma mensagem de arrependimento para o arrependimento e a conversão do homem. Então reconheça. Não é feio você reconhecer que a culpa é sua. Ao contrário, isso é a coisa mais fantástica que pode existir. Quando você reconhece que a culpa é tua, a mudança em você começa. A mudança de vida começa. Mas enquanto você começa a botar a culpa em todo mundo, minha vida é assim porque o governo me oprime, porque meu pai, minha mãe foram assim, porque o meu irmão é assim, porque fulano me fez isso, ciclano me fez isso, não vai ter mudança. Chama a responsabilidade para ti. Reconhece que a culpa é tua e a tua vida vai mudar. Fica aí essa mensagem. Que Deus abençoe você e até uma próxima mensagem.